Para você que quer se divertir com um show de stand-up comedy, o lugar é aqui no canal O Verbo. E eu sou Palheta de Souza com o melhor da comédia. E hoje vamos falar de Adão Negro, este personagem espetacular das histórias em quadrinhos. Esse filmaço está em todas as plataformas de streaming. Adão Negro é interpretado por um dos maiores fenômenos de filme de ação da atualidade, o T-Rock. O filme é frenético, é ação do começo ao fim. Faz tempo que eu não consigo lembrar de um filme de herói que consiga puxar cenas de lutas do começo ao fim. Não tem como dizer que esse filme é ruim. E agora eu vou chamar a Dona Zazá, que está numa live ao vivo, respondendo os internautas sobre esse filme Adão Negro. Fala aí, Dona Zazá, venha com a gente. Pra falar a verdade, eu ainda não fui no cinema assistir esse tal de Adão Negro. Mas pessoal, esse nome é Adão, é o nome da Bíblia. Eu não acredito que agora estão pegando o nome dos personagens da Bíblia Sagrada, e transformando esses heróis aí. Ainda colocam no final um negro aí, pra ficar Adão Negro, só pra dizer que não é o Adão da Bíblia aí, pra ficar diferente, né pessoal? Mas eu quero dizer uma coisa, ninguém é besta não, ninguém é leso. A gente já sacou toda essa trama aí. Estamos ao vivo aqui. E agora temos uma pergunta da Bruna Farias. Dona Zazá, no filme Adão Negro tem um personagem chamado Senhor Destino. Ele prevê o destino das pessoas. A senhora acha que isso existe? É claro que isso existe, minha filha. Eu também tenho esse poder de prever o destino das pessoas também. Eu tenho tanto esse poder que eu já previ o destino do meu sobrinho. E lá no cinema tem o Senhor Destino, eu sou a Senhora Destino. Esse meu sobrinho não quer estudar, trabalhar, com a preguiça desgraçada que ele tem. A única coisa que ele faz na vida é passar o dia nas redes sociais, conversando, esterco. Eu já até previ o destino dele. O destino dele é que ele vai ser um tremendo fracasso na vida dele. Viu, garota, como eu também tenho esses poderes, eu sou a Senhora Destino. Agora vamos para outra pergunta do Roberto da Silva Xavier. No filme do Adão Negro tem a Sociedade da Justiça. E a Sociedade da Justiça tenta humanizar o Adão Negro. O que a senhora acha disso? O que eu acho disso? Eu acho que isso é uma tremenda realidade. Isso existe mesmo. Eu acho que a minha vizinha faz parte dessa sociedade da justiça aí. Porque ela adora humanizar as pessoas. Um dia desse eu escutei ela tentando humanizar o filho dela. Eu falo isso porque um dia desse toda a rua escutou ela gritando com o filho dela, dizendo: ei garoto, tá comendo feito um animal, aprende a ser gente. Ela estava tentando humanizar o filho dela. Por isso que eu digo que ela deve fazer parte dessa sociedade da justiça do filme aí. E agora temos a pergunta do Neto Almeida da Silva, que diz assim: o Adão Negro dormiu por 5.000 anos, até que ele foi libertado da sua tumba para lançar justiça sobre a face da terra. A senhora acha essa história um tremendo absurdo, Dona Zazá? Se eu acho essa história um tremendo absurdo, é claro que não, gente. Isso aconteceu com o cunhado meu. Esse meu cunhado não queria trabalhar, passava o dia todo dormindo. Ele vivia da aposentadoria da coitada da avó dele. Depois que a avó dele morreu, aí, meu filho, a fonte secou. Como a fonte secou, não tinha dinheiro mais pra nada. E sem dinheiro, cortaram a água e a luz dele. E por causa disso, a geladeira dele estava seca. Ele não tinha mais nem um centavo para sustentar a vida de malandro dele. E quando a fome apertou do Vera mesmo, aí aconteceu com ele o que aconteceu com Adão Negro. Ele foi libertado da sua tumba, mas não foi para lançar justiça sobre a face da terra não. Foi para lançar justiça sobre a vida dele. Ele começou a acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Depois que ele foi libertado desse sono aí, ele trabalha feito condenado para poder sobreviver. E agora vamos para a pergunta do Diego Simeone da Silva. Ele faz a seguinte pergunta: o Adão Negro dormiu por 5.000 anos, e quando ele acordou matando todo mundo. Dona Zazá, a senhora não acha que o diretor exagerou com essa história? Comente aí.
Não, garoto, isso é a coisa mais normal que existe. A minha afinada sogra, que Deus a tenha, era que nem esse filme aí. Essa minha sogra acordava que nem o Adão Negro, principalmente quando ela tava com TPM. Ela era ignorante, estúpida, um cavalo em pessoa. Ela era tão ignorante que ela matou o marido dela de tanto desgosto, de tanto que ela perturbou a vida daquele coitado. Pelo que você tá dizendo, esse filme do Adão Negro foi inspirado na minha sogra. Ela acordava assim com TPM, matando todo mundo. Ó, velha escrota. E agora, seguindo com as perguntas, vamos aqui com a pergunta do José Armando Almeida. A pergunta dele é o seguinte: Dona Zazá, o meu sonho era ter os poderes do Adão Negro. O meu sobrinho falou a mesma coisa quando ele assistiu esse filme do Adão Negro. Ele queria ter aqueles poderes ali. E eu perguntei pra ele: pra que, garoto, tu quer esses poderes? Porque pra você não ia servir pra nada. Porque os vilões iam destruir a terra enquanto tu passava o dia todo dormindo com essa preguiça dos infernos que tu tem. Este filme do Adão Negro é voltado para um artefato antigo, a coroa de Sabá. Esta coroa poderia libertar um poderoso campeão dos infernos. Uma coroa, égua? Uma coroa estranha, coroa? É isso mesmo, uma coroa. E agora eu vou chamar o Mano Ted. Toda a ação desse filme é voltado para essa coroa. O que tu acha disso, Mano Ted? Você acha isso uma ideia criativa? Fala aí, Mano Ted. On the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Meu velho, eu achei esse filme uma tremenda de uma história, cara. Cara, uma tremenda história, cara. Sabe por quê, meu velho? Essa história aconteceu aqui na rua de casa. Um dia desse, tinha dois vizinhos meus que brigaram aqui no meio da rua. Eram dois irmãos, cara. Quando eu fui investigar, eu descobri que eles estavam brigando por causa de uma mulher. Cara, e quando os vizinhos preconceituosos, fofoqueiros, descobriram que a mulher tinha quase 60 anos, começaram a apelidar os irmãos de Adão Negro, porque eles também estavam brigando por causa de uma coroa. De uma coroa, meu velho! É uma coroa, cara! Adão Negro é uma mistura de humor e ação. Este filme tem tanta cena engraçada de você rir altíssimo. De rir alto mesmo, gargalhar. No mínimo é uma comédia diferente. Pra quem gosta de filme de ação, este é o filme. Todo herói tem uma fraqueza. E a fraqueza do Adão Negro é a palavra Shazam. Quando ele fala a palavra Shazam, ele perde todos os poderes. E por causa disso eu vou chamar o Doutor Perturbado. E aí, Doutor Perturbado, tu acredita que uma palavra pode fazer alguém perder todos os seus poderes? Fala aí, comenta aí com a gente. É claro que assisti o Adão Negro. Assisti sim. Esse filme serviu de uma grande lição pra minha vida. Uma grande aprendizado. Não sei se tu prestou atenção, mas no filme é falado uma frase diversas vezes. A frase é a seguinte: é melhor ter um plano ruim do que ter plano nenhum. Então, eu tenho um plano ruim. Eu tô melhor que muita gente que não tem plano nenhum. O meu plano é ganhar na Mega Sena. E faz 20 anos que eu tô tentando. Esse é meu único plano de vida. Tá bom, gente, é vivendo e aprendendo. Me perdoe, gente, eu tava no telefone passando conhecimento, mas agora é com vocês aqui. Mas voltando pra pergunta que me fizeram aqui: se eu acredito que uma palavra vai tirar os poderes de uma criatura, de um ser humano, de alguém? É claro que eu acredito. Eu acredito porque eu já vi isso com meus próprios olhos, que a terra de comer. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele era chefe numa grande empresa. Ele tinha plenos poderes lá. Ele mandava e desmandava. Ele era o xerife daquele lugar. Até que um dia ele, com raiva, estressado, ele mandou o dono da empresa ir pro inferno. E essa palavra, vá pro inferno, tirou os poderes dele. E hoje em dia ele tá desempregado. O filme se inicia falando do trabalho escravo. E falando nisso, eu tinha um professor que ele falava pra todo mundo que a pior escravidão que tinha era o dinheiro. E que ele nunca queria ser escravo do dinheiro. Mas um dia eu falei pra ele: eu, como sou pobre, o meu sonho é ser escravo do dinheiro. O grande problema é que eu não tenho dinheiro pra me escravizar.
Quando meu sobrinho foi ver esse filme, ele falou pra mim que ele era contra o trabalho escravo. E eu, como conheço ele e sei a preguiça que ele tem, eu sei que ele é contra qualquer tipo de trabalho. Ser escravo é horrível. O meu primo não tinha paz na casa dele por causa da escravidão. A mãe dele vivia mandando ele arrumar a cama dele, mandava lavar o pátio, limpar o banheiro, varrer a casa, e por causa disso ele falava pra todo mundo que ele era escravo da mãe dele. E hoje em dia ele se libertou dessa escravidão. Graças a Deus, livre da escravidão. E hoje em dia ele tá casado e se vira nos 30 para sustentar a família dele. E eu não sei o que aconteceu. Ele vive com saudade da vida de escravo que ele tinha na casa da mãe dele. Tem um cara daqui da favela onde eu moro que foi assistir o Adão Negro. E depois que ele assistiu, ele virou super fã de um dos personagens deste filme, o Esmaga Átomo. Esse aqui, ó. Ele virou fã desse personagem. Ele comprou até a roupa desse personagem para usar aqui na rua do bairro. E eu fui até conversar com os pais desse rapaz para saber o que eles achavam do filho dele ser fã do Esmaga Átomo. E o pai dele me falou que um tempo atrás ele pagou uma aula de inglês pro filho dele e o filho dele desistiu. E que depois ele pagou um curso técnico pro garoto e o garoto desistiu. E ainda tem mais, a família dele toda pagou a faculdade desse rapaz e ele trancou a faculdade. E ainda tem mais, depois de um tempo o tio dele arrumou um emprego para esse rapaz. Esse rapaz foi demitido por absenteísmo. E é por isso que o pai dele me falou que o filho dele não é o Esmaga Átomo, porque ele esmagou todos os projetos que a família dele tinha para ele. Ele é o Esmaga Projeto. Adão Negro dormiu por 5.000 anos e era de uma época onde o povo dele era escravizado, oprimido, morto, chicoteado todos os dias. Ele veio dessa época. Eu posso garantir, o T-Rock roubou a cena verdadeiramente desse filme. O cara tá um espetáculo interpretando o Adão Negro. Com certeza o universo da DC foi para outro patamar com filmes de super-herói. E aproveitando o momento, eu vou chamar o Soldado Batalha. E aí, Soldado Batalha, tu sabe que o T-Rock roubou a cena em Adão Negro com esse personagem espetacular. Soldado, tu conhece alguém que já roubou a cena aí no exército, em algum lugar, em alguma história da tua vida? Fala aí, Soldado Batalha. Aqui é o Soldado Batalha, estamos em guerra. Se eu conheço alguém que roubou a cena, é claro que eu conheço. O Soldado Fornalha viveu essa experiência. Um amigo nosso ia fazer uma palestra. Este nosso amigo falou que ia fazer uma palestra extraordinária. Ia ser a maior palestra que todos os militares já tinham visto na vida. O objetivo dele era impressionar todo mundo. E na hora da apresentação, o Soldado Fornalha, que estava na plateia, não conseguiu se segurar e soltou um peido violento. E neste momento toda a sala evacuou, não ficou uma alma penada. Hoje em dia ninguém fala e ninguém lembra da palestra desse nosso amigo. O Soldado Fornalha roubou a cena. No filme, Adão Negro dormiu por 5.000 anos, mas quando ele acordou, ele começou a fazer justiça sobre a face da terra. Tem muita gente que está dormindo para a vontade de Deus para sua vida. Deus quer que a gente viva uma vida acordado, vivendo os projetos de Deus, vivendo aquilo que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós. A maioria dos problemas que a gente tem na nossa vida foi por decisões erradas que nós tomamos, foi por falta de sabedoria. Quando eu digo que Deus é o Senhor da minha vida, eu quero dizer que Ele que governa a minha vida, Ele governa minhas decisões. Tudo que eu vou fazer é sobre o direcionamento de Deus. Então eu faço um convite a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Vamos acordar para a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus tem para nossa vida. E como eu posso saber o que Deus tem para minha vida? É lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para a vida de todas aquelas pessoas que buscam a Ele. Uma geladeira tem manual, um micro-ondas tem manual, um carro tem manual, um celular tem manual.
E a gente também tem um manual. Deus deixou um manual para a gente funcionar melhor. Esse manual se chama Bíblia Sagrada. É lá que eu vou encontrar todas as direções, todas as diretrizes para seguir em frente e para caminhar diante da vontade de Deus. O Adão Negro é um grande herói e Deus também te chamou para ser herói da tua história, para te construir uma história nessa terra, uma história de uma pessoa vencedora. Mas você vai vencer através de Jesus Cristo guiando a tua história. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos para dar uma força para este canal, para o canal O Verbo, o melhor do stand-up.